O número de empresas com contas em atraso aumentou nos últimos 12 meses, de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Para quem se encontra nessa situação, fazer um diagnóstico real da situação e traçar estratégias para a negociação das dívidas é fundamental. No quadro Direito em Pauta de hoje, vamos saber quais são as alternativas previstas na legislação brasileira que podem ajudar o empresário em situação de inadimplência. Para isso, eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o advogado especialista em Direito Empresarial, Richard Decker. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. O que leva um empresário a se endividar? Quais são as principais causas? Olha, as principais causas são do endividamento, é o endividamento bancário, a questão do descumprimento das obrigações trabalhistas, dívidas trabalhistas, a questão relacionada à má gestão empresarial ou uma gestão mais profissional, né, e dívidas tributárias. Fala-se o seguinte, quando o empresário vai investir, tem que planejar, o planejamento estratégico tem que considerar os riscos. Vamos lembrar de duas situações, por exemplo, nós tivemos em 2014 a Copa do Mundo no Brasil, esse ano vamos ter as Olimpíadas agora em agosto, e às vezes as pessoas investiram muito, achando que iam ter um retorno grande com esses mega eventos esportivos, e às vezes na prática isso acabou não acontecendo. Isso também tem que ser considerado, ou seja, quando a pessoa vai planejar um negócio, ela tem que imaginar que pode não dar certo, ela tem que considerar os riscos do investimento? Deve, com certeza, né? Além do risco do investimento, às vezes as pessoas vão muito pelo impulso e ela não faz o plano de negócio. Então, o plano de negócio, ele é a base, ele é essencial para que você possa fazer um investimento, mas ao mesmo tempo que você vai fazer esse investimento, você deve seguir o plano. E na pior das hipóteses, vamos dizer assim, se não houver um planejamento, um plano de negócio, que faça pelo menos um planejamento financeiro da empresa. Agora, diferente de um cidadão, né, de uma pessoa física, uma empresa que é uma pessoa jurídica, ela tem obrigações legais. E aí, estando endividada, é possível priorizar as dívidas que ela vai pagar primeiro ou não? Ela vai ter que renegociar as dívidas tudo simultaneamente. Existe um passo a passo aí? Existe. Toda negociação de dívida, ele se dá com base num plano de negócio, de negociação dessas dívidas. Então, deve ser feito um levantamento das principais dívidas, as maiores e os principais credores, principalmente aquelas dívidas relacionadas ao desenvolvimento do negócio. E em cima deste plano, juntamente com o jurídico, você fazendo um estudo, uma análise, você começa a entrar em contato com essas empresas, esses credores, para efetuar o pagamento, não só deles, e sempre sem desmerecer os demais credores. Ou seja, usar de sinceridade, falar, olha, eu estou passando uma situação financeira difícil, devo, não nego, mas vou pagar, mas tem que fazer uma renegociação. É mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí. Nós temos alguns princípios a serem seguidos, né, num plano de negociação de dívida. Um deles é a confiança, que se dá através da comunicação, de você ser sincero com os seus credores, sincero consigo mesmo. A questão da relevância, que é aquilo que falamos, de você ter um levantamento de dados da empresa, quais são os principais credores, as maiores dívidas, e saber dar essa informação. Né? Não basta você simplesmente chegar lá para o credor e falar que está com dificuldade. Você tem que saber como dar essa informação. Mas vamos imaginar uma situação bem crítica mesmo. O empresário, ele tem pouco dinheiro entre pagar o salário dos seus trabalhadores, seus empregados, ou pagar os fornecedores de matéria-prima. Tem como priorizar? Infelizmente, aí a gente já está numa situação de extrema complicação. O que normalmente acontece. Os empresários deixam para procurar uma ajuda quando ele já está no seu limite. Então, o ideal é procurar antes. Agora, ainda assim, nessa situação, há mecanismos para se levantar a empresa. Financiamentos, buscar algum tipo de aporte. Então, há como você fazer um plano de negócio e tentar conduzir a empresa de maneira saudável. Quando o senhor fala o empresário endividado procurar ajuda, é ajuda financeira ou é ajuda até jurídica também? Os dois.
tanto ajuda financeira como jurídica, né? Algumas situações não dá para você fazer ou tentar fazer uma negociação de forma extrajudicial. Às vezes se chega em um ponto em que é necessário você ingressar com alguma medida, alguma ação, seja de revisão de contratos, alguma coisa para que você possa sentar com o credor e tentar aí uma negociação. E pode, inclusive, o empresário solicitar ajuda da Justiça quando se falava em concordata, em pedir uma trégua aí aos fornecedores, quer dizer, assumir um compromisso, inclusive perante o Poder Judiciário, para honrar os compromissos? Pode, Antônio, mas eu particularmente sou meio avesso à lei da recuperação judicial. Em razão do quê? No Brasil, aproximadamente 1% das empresas que pedem recuperação conseguem se recuperar. Então, é melhor que o empresário antecipe essa situação, que ele busque uma orientação tanto contábil, jurídica, administrativa, no seu dia a dia, para que ele possa antecipar os eventos. E isso evitaria até problemas, porque depois ele teria não só a dívida, como também os compromissos assumidos perante a Justiça. Ele teria, na verdade, mais um problema aí. Mais um problema. A recuperação judicial, hoje em dia, infelizmente, ela acaba sendo um mecanismo de dilação dessa dívida, né? Uma prorrogação, o que não é o melhor, nem para a Justiça, nem para os credores e muito menos para o empresário e a sociedade. Muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.